Aleluias, no toque do somente crer, tudo é possível para aqueles que crerem. Senhor, nosso poderoso Deus, no santo precioso nome, Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos nesse ajuntamento para junto tratar dos negócios do nosso Pai. Pai, estamos agradecidos pela oportunidade, estamos agradecidos por mais um dia o Senhor nos permitir viver. Não fosse a sua graça, nós não estaremos aqui. Mas o Senhor tem nos sustentado nesta caminhada, até chegarmos a esta hora, essa hora tão dolorosa, uma hora tão terrível, mas de outro lado tão abençoada também, porque aonde os eleitos estão se alimentando da Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e em tudo te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler para a nossa meditação sobre as primeiras conversões. Primeiras depois da descida do Espírito Santo. Primeiras, depois, Atos 2, verso 37. Você deseja ouvir? Então vamos ler. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Amém? E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pai Santo, nós lemos a sua palavra, como o que podemos fazer é repetir o que os nossos pais pentecostais já fizeram, já repetiram, e agora nós, Pai, estamos aqui para fazer isto. Eu te peço que o Senhor me ajude nesta noite, sim, que nós possamos ser ajudados, Teu Espírito possa tomar controle e falar aos nossos corações, pois nós te pedimos, fala conosco mais uma vez. Santo, precioso nome,
o nome Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. Esse é um assunto que tem criado muita polêmica no mundo religioso, né? Uns dizem que ficam com o que Jesus disse. Outros ficam com o que Pedro disse. Mas você tem que parar e analisar que o próprio Pedro e os demais ficaram com o que Jesus disse. Eles é que ficaram com o que Jesus disse, né? E o título do assunto desta noite é a nossa doutrina. Eu estava em meditação ali, isso me veio assim com graça para falar sobre a nossa doutrina, né? Contudo, sabendo que tem uma doutrina externa e uma interna, né? Amém? Nós temos que saber onde estão os nossos pés. Você tem que saber onde você está pisando, né? Nós temos que saber aonde nos firmar, né? Aonde nos posicionar, aonde nos espelhar, né? E você sabe que há muitos e muitos que os chamam de pentecostais, mas pentecostais não é um título de placa de igreja. Pentecostal é uma experiência com Deus. Porque eles tiveram no Pentecoste, eles saíram imunizados dali, que nada fazia eles ficar com medo. Nada. Eles foram tão cheios de Deus que ameaça, né, crítica, não fazia eles voltar uma vírgula atrás. Não fazia. Muito pelo contrário, quanto mais pressão tinha, mais a igreja crescia, né? Mais o povo aumentava. Porque quem conhecia o velho pescador, vamos tomar um tópico dele assim para focalizar e abrir mais a visão. Aonde eu tive na casa dele lá, né? Tive esse privilégio quando a gente esteve na Palestina, mas um homem que não tinha letra, um homem analfabeto. Como que um homem desse seria colocado como um grande líder, sem letra, sem diploma, sem prova científica que sabia ler ou escrever? Os homens não colocariam ele, mas Deus o colocou, né? Deus colocou ele. E até há uma concepção religiosa que Papa foi o primeiro Papa da igreja. Se isso for verdade, que não é, então foi o primeiro que era casado, né, que tinha esposa, porque os outros não se casaram. Mas esse era casado, tinha esposa. Só não temos registro que ele tinha filhos, mas que ele era casado nós temos registro, né? Então, a concepção de colocar ele como um cabeça da igreja foi humana, mas colocar ele como um cabeça do evangelho foi de Deus. Porque o evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, não veio somente em palavras, não veio somente em sabedoria humana, mas veio em poder e demonstração do Espírito Santo. Sinais, curas, milagres acompanhavam. Não, você pensar, se você não tiver uma mente espiritual, você diz, eu fico com o que Paulo disse. Outro, eu fico com o que Pedro disse. Obviamente, o Espírito Santo que falou através de um, falou através do outro. O mesmo Deus que falou através de Pedro, falou através de Paulo. Ambos pregaram a mensagem pentecostal, a mensagem do Pentecoste. Porque quando saíram dali, eles não foram procurar os grandes religiosos,
Eles foram pregar o evangelho, de casa em casa, nas esquinas, né? E a pregação deles não estava baseada em nada que a religião dizia, que a lei dizia, mas era o que eles tinham ouvido e visto. Porque ele dizia, nós somos testemunha do que vimos, olhe, vimos, nós tivemos com ele, né? Nós andamos com ele, nós somos testemunha viva dele. E todos sabiam, porque a informação boa vai, demora, mas vai, a ruim vai mais rápido, né? Porque tem os portadores da semente de discrepância, mas também tem os portadores da semente genuína. Sim, tem, né? E todos da redondeza, de Nazaré, de Jerusalém, dos arredores, as províncias, sabiam que Jesus chamou um médico, um escriba, pescadores, né? Pastor de ovelha, vamos dizer assim, de várias linhas de trabalho, Jesus chamou as pessoas. Mas colocou eles na mesma doutrina. Colocou eles no mesmo ensinamento. Embora médico fosse, Lucas fosse médico, mas agora ele ia exercer o evangelho, né? Antes ele cuidava da carne, agora ele cuidaria da alma, do espírito das pessoas, porque era um médico espiritual agora. Era um que teve experiência com Jesus, era um que andou com Jesus, né? E quem anda com Jesus não vai pensar que qualquer um ilude ele, qualquer um engana, viu? Não, ele sabe onde está firmado. Ele não é uma pessoa que hoje diz uma coisa, amanhã já diz outra. Hoje crê numa coisa, amanhã já está com a cabeça cheia de ventos. Não, não, não. Ele sabe onde está firmado, porque Jesus disse assim, pela minha doutrina, vocês saberão se ela é de Deus ou não. Agora, para saber, tem que conhecer a doutrina de Jesus, né? No bastante ficar com o que Pedro pregou, o que ensinou, nós estamos convencidos, Atos 2, verso 4, que ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque primeira coisa a pessoa pensa que tem que estudar para aprender a falar palavras corrigidas, mostrar diplomas, né? Porque tem certas pessoas que só aceitam o evangelho, mas que tipo de evangelho eles aceitam? Se falar palavras corrigidas, né? Palavras educadas. Mas esse não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Porque se você for pensar nisso, os discípulos não tinham isso, né? Talvez tinha até aqueles que mal pronúncia, falavam muito atrapalhado, mas o importante era que o Espírito Santo abria o entendimento daqueles que ouviam aquela pregação. O Espírito Santo trabalhando nas duas pontas. Correto? Porque se quando o Espírito Santo está falando através do pregador, o que está no banco ali também tem que o Espírito Santo está falando com ele ao mesmo tempo. É assim, ó. A nossa doutrina é baseada inteiramente na doutrina apostólica. Porque eles começaram com o Senhor Jesus Cristo. E quem chamou eles não foi algum religioso, foi o Senhor Jesus que chamou um. Vem cá, vem cá. É como essa obra aqui de Videira, não começou com uma igreja cheia. Começou com 1, 2, e vem vindo, e vem vindo. É assim, né? Nas outras cidades, onde também nós atendemos, começou com 1, 2, né? Aí vai visitar, já deixa ali a palavra, já fala a palavra, e daqui um pouco, pois é, ó, isso é diferente. Ó, nós nunca ouvimos isso. E as pessoas já se interessam por aquilo, porque parece simples, mas é na simplicidade que Deus está operando, né? Deus trabalha na simplicidade. Eu me lembro quando eu fui na casa do irmão Osni, eu abri minha pasta e a primeira coisa eu mostrei um diploma de 40 por 40 que eu tinha. Não, claro que não.
Mostramos o evangelho revelado, a mensagem da hora, né? Porque o que chama a atenção do pecador é o que Deus diz, é o que Deus fala. E quando um homem fala, que fale segundo as palavras de Deus, né? Porque se ele falar segundo as palavras de Deus, o próprio Deus vai dar testemunho daquilo. Sim, o próprio Deus vai confirmar na alma dele. Isso é verdade, porque fui eu que falei. Isso é verdade porque eu falei, né? E cada pregador deveria pregar segundo as palavras de Deus. Porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem diz as Escrituras? Deus. Quem falou as Escrituras? Deus. Quem prega segundo as Escrituras? O que Deus chamou. Sim, tem que ser Deus em todos os aspectos, tem que ser Deus em todas as pontas, porque senão não vai ser Deus. Ó, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, quer dizer, elas dão testemunho de mim, elas dizem quem eu sou, elas declaram de onde eu vim, para onde eu vou. E quem vai saber as Escrituras se você não examinar? Né? Se você não tirar o seu tempo para ler. Que isso aqui é uma coisa que você lê, e isso aqui é para a vida eterna. Agora as demais coisas aí, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Eu já fui criticado muitas vezes, como que dizendo que fui eu que fundei essa doutrina. Oxalá eu seria tão poderoso se eu tivesse feito isso, né? Não, na verdade não fui eu. Essa doutrina nasceu no dia do Pentecoste. Essa doutrina veio com línguas de fogo. Essa doutrina pousou sobre cada um deles que estavam lá no cenáculo. Essa doutrina não é nossa, embora ela veio para nós. Ela é de Deus para nós, porque nós somos filhos da fé apostólica. Malaquias 4:5, e converterá o coração dos filhos à fé apostólica. Então nós somos filhos da fé apostólica. O nosso batismo é apostólico. Se você quer saber, procure na sua Bíblia qual dos discípulos batizou alguma pessoa repetindo a ordem. Procure na sua Bíblia, nenhum deles batizou ninguém repetindo a ordem, mas as religiões começaram a repetir as ordens. Claro, um repete, o outro acha bonito, vai também repetir. Mas Jesus pediu para cumprir a ordem de Mateus 28:19. Cumprir está além do repetir. Amém? É. E toda a doutrina apostólica, pentecostal, ela tem que fechar lá no dia de Pentecostes. Não pode dar uma milha longe do que eles estiveram lá e dizer nós somos pentecostais. Não. Pela minha doutrina, vocês saberão se ela é de Deus ou não. Conhecendo a doutrina de Jesus, vocês saberão se ele veio de Deus ou não. Porque havia muita dissensão entre ele, acerca dele. Uns diziam que ele era filho de José, outros diziam que ele era filho de prostituição, coisas muito feias falavam sobre ele, né? Falando mal dele, falando assim, não falando bem. Tinha um pequeno grupo revelado, vamos prestar atenção aqui, que dizia coisas boas dele. Os que foram ajudados, os que foram socorridos, os que foram curados por eles, falavam bem dele. Mas a maioria, os religiosos, só falavam mal dele. Aí, se você fosse buscar pela maioria, você ia pegar o espírito dos críticos. Mas se você fosse olhar para os beneficiados, para os ajudados, para os curados, para os que foram ressuscitados, você ia ficar com o grupo menor. Você viu como é que é? Não é a maioria, é a minoria que fica com a palavra.
É a minoria que obedece à mensagem. É a minoria que fica com a mensagem apostólica. Porque uns acham que é muito exagero, outros acham que é muito fino. Mas se para eles o Espírito Santo deu graça para eles obedecer, aqui disse aqui que é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E se Deus chama, Deus dá graça para você viver essa fé aqui, essa mensagem. Você sabe que no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos 8 batismos realizados, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a descida do Espírito Santo mudou a mente daquele grupo de pregadores, de pastores, né, de apóstolos, que pregaram a mensagem de Cristo. Imagina você no meio de ameaça, de prisão, de açoite, se ele não tivesse o Espírito Santo. Eles tinham descambado para tanta coisa, né? Mas o Espírito Santo é o que os guiava ele à palavra. Porque antes da partida de Jesus, da sua assunção, ele reuniu a eles e assoprou sobre eles. Recebei a virtude do Espírito Santo. Soprando sobre eles, disse que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo que ele já tinha ensinado. Irmão, isso não está no seminário, isso está no cenáculo. Porque cenáculo é uma coisa e seminário é outra. Isso está lá onde línguas de fogo repartidas caiu sobre cada um daqueles 120 que estavam ali crendo e esperando. Porque se você não crê, você não espera. Se você não crê, você levanta e vai embora. Mas se você crê, você fica ali até Deus cumprir a promessa. Você fica ali, ó. A nossa Bíblia diz que foi 500 e poucos que estavam lá no cenáculo aguardando o derramamento, a descida do Espírito Santo. Mas devido à demora, porque a demora faz muitos apressadinhos ir embora. Claro, pode olhar. Tem gente que não tem paciência para se assentar meia hora para ouvir o Evangelho. Ele já fica controlando ali, ó. Ih, mas está demorando. Ih, mas até está boa a pregação, mas está muito comprido, mas está demorando. E ele quer controlar o Espírito Santo pelo relógio. Porque a demora vai selecionar a semente. Ufa! Vocês estão ouvindo? A demora seleciona a semente. Claro, você acha que no 4º, 5º dia aí, já uns não foram se levantando. Aí eu acho que recebi, me tive um arrepio nas costas, meu cabelo arrepiou, eu acho que já recebi, vou indo. O outro 6 dias, 7 dias. Eu acho que eu já recebi, eu vou embora porque eu tenho vaca de leite, eu tenho que dar uma olhada na família, tenho que olhar meus cachorrinhos, ufa. Eu vou ir porque eu acho que eu já recebi. Irmão, e a semente foi selecionando, porque o percurso do esperar faz isso. É verdade? Claro. Esperem. Se ele dissesse até quando, né? X ali, ó. É que nem agora. Ele prometeu de voltar a buscar a sua noiva, né? Mas não disse o dia e nem a hora. Porque se ele dissesse, parágrafo 191 da mensagem 7º selo, o diabo faria um grande dano. Pense você, mas assim mesmo ele já está fazendo, né? Agora, o esperar é uma virtude, viu, gente? Esperem. Quantos dias? Esperem. Ele não disse quantos dias. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem. E você já pensou quando você espera uma pessoa, ou espera alguém, deu a hora, não vem, deu a hora, não aparece? Ah, você começa a caminhar, né? E vai para cá, lá, e não tem sossego. E olha aí, ó. Esperar
esperem com paciência. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Você viu quanta mensagem que dá para tirar nisso, né? Meu Deus, isso vai enriquecer o nosso alforje espiritual. Esperem até que do alto, olhe da onde? Não é de conhecimento básico, intelectual. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas quantos dias? Senhor, diga quantos dias. Esperem. Fique em Jerusalém. Jerusalém é a palavra na revelação de hoje. Esperem na palavra. Hoje eu vou esperar Jesus aqui em casa. Não. Não. Esperem aonde a palavra é pregada. Espere na palavra. Se você esperar na palavra, você vai se encontrar com ele. Agora, se você esperar em casa, você esquece que você está esperando ele e você vai para o zap. Sim. E vai para o zap. E daí até esqueceu. Espera aí, irmão, você não estava esperando alguém? E ele veio e você estava no zap. E ele só viu você ali naquela situação. Foi embora e você não viu. Claro, porque você estava esperando, mas distraído. Você não estava esperando atento que nem ele estava lá no cenáculo. Lá ninguém vinha dizer isso. A tua família mandou um recado que é para você voltar urgente, que tem uma necessidade lá. Lá ninguém mandava recado. Lá eles tinham o recado de Deus que era para esperar. E quem espera, alcança. Eu espero e não me canso, né? Disseram ao irmão Brana, eu gosto muito das mensagens de irmão Brana, né? Porque ela enriquece nós. Disseram ao irmão Brana, quando ele falou que se Jesus viesse no outro dia, ele estava esperando, viesse 10 anos, ele estava esperando, viesse dali a 100 anos, ele estava esperando. Aí, ele estava esperando, aquela convicção de espera, viu, irmão? Isso tem que ser uma convicção. Aí o irmão Brana, daí disseram, mas se você não estiver mais vivo, estiver lá na tumba, ele vai lá me buscar daí. Aí ele vai lá me buscar. O importante é dormir esperando, né? Dormir esperando. E se você espera, você o encontrará. 8 dias. Veja que já reduziu a metade, mais da metade dos que estavam esperando, porque não tinham paciência. Meu Deus, olha, fé é muito bom, virtude, temperança, né? Está ali, ó. Isso, tudo é muito tremendo, mas a paciência tem que estar em primeiro lugar, né? A paciência para esperar. Esperem até que vocês saibam que estão revestidos, porque o revestir vai mudar vocês. Correto? A adoção plena será o rebatismo do Espírito Santo. Quer dizer, o enchimento do Espírito Santo na noiva. Sem a etapa da adoção completa de Deus, a noiva não vai. Você já pensou as suas afeições, seus pensamentos, seus prazeres, seus gostos? Ei, irmão, quanta coisa você fala precipitado, só fala besteira. Dá resposta rápida, só dá besteira. Se você fosse parar e pensar um pouquinho por pressa, precipitação, quantas respostas erradas, quantas coisas erradas. Porque ninguém deve dizer o que não quer dizer, né? Mas quando dizer, tem que dizer com segurança. Ouvimos poucos dias aqui que se tiver que repetir aquilo 1 milhão de vezes, você vai repetir aquilo sempre igual. Claro, com segurança. Esperem, viu, irmãs? Mas eu já estou tão cansada. Já era para Jesus vir em 99. E Jesus não marcou data, quem marcou foi esses intelectuais. Mas Jesus só deu a pista do sinal do tempo. Uma das primeiras profecias, talvez tenha outras, ele disse, quando a figueira brotar, quando os seus ramos se tornarem tenros,
Você sabe o que ele estava dizendo? A figueira é Israel. Ele disse, quando ele estiver na sua própria terra, sua própria bandeira, sua própria moeda, quando Israel se tornar um país livre, então o fim está próximo. Desde 48 eles estavam trabalhando, né? 44 já começou, em 48 eles se tornaram nação livre. Israel tem sua própria bandeira, sua própria moeda, né? A gente teve lá, a gente sabe como funciona, né? Mas, você vê, um sinal para o gentil é os judeus de volta para a Palestina. Isaías disse que eles teriam que voltar em grandes asas de águias. Ele viu águias, mas era os Boeing, os aviões voltando para a Palestina para trazer os judeus que estavam dispersos no mundo. Quantos? Até aqui, lugar aqui, perto de Palmas, aqui, tinha um terreno ali que a gente conheceu, só 900 alqueires, que era dos judeus. Mas aí veio o decreto de lá, olha como são, que eles teriam que voltar para a sua pátria para esperar o Messias. Mas Isaías já tinha dito que eles voltariam nas asas de grandes águias. Esse enorme avião que tem hoje, né? O que nós fomos lá da Ibéria, uns 400 passageiros, pense você. Aquilo é coisa que você não imagina. Tanta gente dentro de um avião. É um absurdo. Mas eles voltaram para se cumprir o que Isaías tinha dito, que eles voltariam nas asas de grande águia. Os aviões aterrissando na Palestina e trazendo os judeus dispersos de volta para a Palestina. Sim, porque eles não podem receber a mensagem fora da sua pátria. Moisés e Elias estarão lá. Você também está recebendo a sua mensagem, a mensagem do rei, dentro da nossa pátria. Sim. E eles estão retornando. Já floresceu. A figueira já floresceu, já soltou seus ramos, já estão tenros. É a linguagem de Jesus, né? Mas erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, disse o Senhor Jesus. A outra profecia, São Mateus 17, 11, quando Jesus disse, em verdade vos digo que Elias virá, está no futuro, quer dizer, lá estava no futuro, virá e restaurará todas as coisas. Não trazer um novo fundamento, mas o velho fundamento apostólico, restaurar e trazer de volta. Esse Elias teria o trabalho de juntar esse material dessa fé apostólica para formar a noiva do Senhor Jesus Cristo agora. Ele ia restaurar o batismo, foi o que fez, a ceia, a doutrina, o ensinamento, tudo, né? O sinal da besta, o espírito da besta, o selo de Deus, né? Tudo no ministério de Elias, a quarta vez, todos os mistérios de Deus foram revelados. Apocalipse 10, 7 diz todos. Deus não deve nada para ninguém, viu? Todos foram revelados. Essa é a nossa doutrina. A nossa doutrina é a doutrina apostólica. Eu, pela graça de Deus, vou fazer um pequeno comentário. Talvez você não vai entender isso. Eu nunca batizei uma pessoa repetindo a ordem. Nunca. Com todos esses anos, Deus me guardou de repetir a ordem e colocar o sinal da besta numa pessoa. Sim, verdade, Deus me guardou de não repetir a ordem, mas cumprir a ordem. É diferente, né? É muito diferente. Eu podia ter cometido muitos delitos nisso, mas Deus me guardou. Sim, muito pelo contrário. Tiramos o sinal da besta e colocamos o sinal de Deus nas pessoas. De quem crê na nossa doutrina. É tão tremendo que aqui diz assim, ó. Todos que criam
deixa eu ver, o verso, deixa eu pegar ao 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você vê, então, eles tinham uma doutrina, a tal ponto que não era qualquer um que chegava correndo e dizia, de hoje em diante eu já vou te ajudar, Pedro. Primeiro era testado, tinha que ver no que cria, tinha que ver se tinha a mesma visão espiritual, tinha que ver se não era só um interesseiro, assim mesmo se levantou entre eles muitas contendas, verdade, você vai ler na Bíblia, você vai ver. Então, era testado primeiro. Aquele camarada que foi lá e escutou uma pregação de Pedro, e sabia que Pedro era analfabeto. No outro dia procurou Pedro e disse, está aqui a minha credencial. Eu escutei você pregar e eu gostei demais do que você falou, porque conheço que você só sabia e entendia de peixe, de rede, de mar, para pescar, e você pregou ontem como ninguém prega como você pregou ele. Então está aqui minha credencial, eu quero congregar com você. Pedro pegou a credencial e jogou no lixo. Não, mas essa é a nossa identidade, é a nossa identificação. Pedro disse, aqui você não precisa disso. E nem aqui não precisa disso. Amém? O que precisa então? Do Espírito Santo na sua vida, né? O Espírito Santo vai guiar você por toda a palavra. O Espírito Santo vai levar você às Escrituras. O Espírito Santo vai colocar temor na sua alma, porque em toda a alma havia temor. E quando Pedro pregava, eles não iam discutir em casa. O que você acha? Pedro errou lá. Não. Amém. Aquilo encerrava o assunto. Sabe por quê? Porque Pedro tinha passado por um teste antes. Tu me ama, Pedro? Sim. Então vai apacentar meus cordeirinhos. 3 vezes, né? Tu me ama? Então vai apacentar os cordeirinhos. Irmão, aquilo ali foi para esvaziar Pedro da covardia. Claro. Vocês sabem que ele negou Jesus 3 vezes, né? Agora Jesus pega ele 3 vezes ali e diz, então tu me ama mesmo? Porque às vezes a valentia não consiste em ser valente para Deus. E ele era muito valente, viu? Era 1 e 2 e você já tinha a resposta na hora. Não é amanhã, viu? Olha aqui, ó. É hoje. Mas, tão valente, olha a valentia onde é que estava. Tão valente, vamos ficar na linha do Espírito para você ver. Tão valente que o próprio Senhor Jesus pegou ele, deu uma dura nele. Você é bem valente, então você me ama? Sim. Vai cuidar dos meus cordeirinhos. Tão valente que era, negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus pegou ele e mudou essa valentia. Não tirou dele essa ousadia. Não tirou. Apenas mudou. Claro. Agora eu vou te fazer um pescador de alma. Agora eu vou te fazer um pescador de homem. Não foi isso? Claro. Ele deixou de ser valente? Irmão, você acha que um covarde ia dizer assim, me prega de cabeça para baixo? Um covarde? Um covarde, eu nem sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Eu nem sou digno. Me prega de cabeça para baixo. Um homem sem o Espírito Santo faria isso? Um homem sem o Espírito Santo calaria a boca e dava um chá de sumiço. Sabe por quê? Porque os covardes não param para ter o teste da palavra. Quando a pressão apertar, eles vão embora. Claro. Mas Jesus transformou aquela ousadia de valentia nele, que agora ele estava disposto a morrer por Jesus. Amém? Essa é uma boa doutrina apostólica, né? Morrer por Jesus é uma boa doutrina apostólica. Antes de Jesus ser crucificado, ele disse para Jesus assim, mesmo que todos te abandonem, mas eu vou ficar contigo. E Jesus disse, Pedro, você não fica não, você está vazio ainda, Pedro. Você ainda não foi para o cenáculo. Você está cheio de valentia ainda, mas humana. Você tem que ir para o cenáculo para você ficar cheio da valentia do céu, da valentia de Deus. Não, eu vou contigo até a morte. Vou contigo.
quem conhece a Bíblia, Jesus disse, ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E negou, era muito valente, mas vazio de Deus. Daí Jesus tirou toda aquela valentia dele, fez ele se humilhar, porque ele não era muito fácil não. Se você vê todas as duras que Jesus deu nele, claro, tinha que colocar ele num lugar seguro. Senão depois ele podia cair para cá ou para lá, né? Limpou ele bem primeiro. Limpou ele bem primeiro. Esvaziou ele do eu valente. O eu corta a orelha, o eu faço isso, o eu finco bala, o eu mato. E tinha que esvaziar ele daquilo. Claro, porque essa valentia para Deus não serve. A valentia que serve para Deus é a valentia da cruz, é a valentia de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, sabe quando você é um verdadeiro valente? Quando você luta para cada ceia, você está ali. Sim, passa problema, passa luta, mas a minha ceia eu vou tomar. Aí você é valente. Depois que ele saiu lá do cenáculo, irmão, foi parar na prisão. Já quero ler uma coisa muito boa que o nosso profeta falou. Foi parar na prisão. Mas você imagina que agora ele estava cheio de Deus. Antes ele estava cheio do mundo, cheio de valentia. Agora cheio de Deus. Ele foi parar na prisão, mas ele não ficou com medo. Porque foram ameaçados várias vezes para não falar mais no nome de Jesus, porque aquele paralítico da Porta La Formosa, que foi curado, pense o tumulto que deu depois lá entre os sacerdotes. Pense o alvoroço que deu lá. Mas como é que foi? O que é que vocês fizeram? Mas vamos perguntar para ele, o homem tem idade suficiente? Não é? Não era um bebezinho? Vamos perguntar para ele. Mas queria o cavalo da onde? Mas o que é que vocês fizeram? Que simpatia vocês fizeram? Quantas Ave Maria vocês rezaram por ele? Essa não é uma doutrina apostólica, não. É verdade. Mas o que vocês fizeram por ele? Mas fala, perguntar para o homem lá. Ó, foram parar na prisão. Agora, como Deus ama soltar os seus valentes na fé. A lei aprisionava eles. Deus disse, pode deixar. Eu mando meu anjo lá soltar. Sim. E sabe por que prendiam? Para que não falasse mais, não era por roubar, não era por assaltar banco, não era por soltar bomba nos bancos, não. Era por pregar o batismo no nome de Jesus Cristo, era por curar enfermos, era por fazer prodígios e maravilhas. Chamaram eles, prenderam e mas deram um conselho, vocês não abram a boca, por favor, porque a prisão está esperando. Agora eles já não tinham mais medo, porque um homem sem o Espírito Santo, ele não tem medo de ameaça. É verdade? Um homem que tem o Espírito Santo ameaça, ele diz, você chegou tarde. É verdade, né, Gleice? Chegou tarde. Pode, nem gasta saliva. Para. Vai falar isso para quem acredita. Mas sem o Espírito Santo, capaz. Calem a boca, fique quieto, porque a prisão está esperando. Julgue entre vocês. Vocês são doutor da lei? É lícito obedecer a Deus ou aos homens? Ai. Você acha que um medroso ia responder ali? Engolia, né? Nós vamos largar vocês. Mas se vocês não fechar a boca e continuar falando desse homem, desses milagres, a prisão está esperando você. Largaram ele, só dobraram a esquina, já estavam em outra casa pregando o evangelho. De tanto medo que eles tinham. De tanto medo que eles tinham. Porque agora eles tinham o Espírito Santo. Agora eles não precisavam estar com medo. Sabe por quê? Porque agora não era com a força, era com Deus no assunto. Agora não era com lança, não era com espada, agora era Deus por eles. A tal ponto, eu vou só ressaltar uma coisa bem boa aqui,
Pedro foi parar na prisão, mas o lugarzinho que ele gostava de ir. Sim, se fosse você hoje, estava só chorando. Eu também não vou mais falar, também não quero mais nem falar desse Jesus. Covarde. Mas cada pouco ele da prisão. Mas por pregar e falar a verdade, e orar pelos enfermos, curar as pessoas, e batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo levou eles para a palavra. Sim, e o que eles pregavam era a palavra. Prenderam de novo Pedro. Você sabe o que a igreja fez? Foram na casa de uma irmã lá, de uns irmãos, se reuniram lá e começaram a orar. Senhor, solta Pedro, solta nosso pastor, solta ele, Senhor Jesus, solta ele. E o anjo lá já tinha aberto os cadeados lá, os segredos lá, e já tinha soltado ele. E eles orando, solta Pedro, solta Pedro. De repente Pedro, ele estava numa oração tão concentrada. Eu gosto disso. Se concentrar na oração, viu? Só que para você se concentrar, desliga o celular, viu? Estão me ouvindo? Desliga o celular. O teu celular não deve ir para o teu quarto. Quem tem que ir para o teu quarto é a tua Bíblia, as tuas mensagens. É isso que tem que ir para o teu quarto. Imagina se você está orando ali e já dá um titi ali, um assobio ali. Será que a tua oração não vai ser cortada na hora? Então, ó, lá no bidezinho da tua cama o lugar é a Bíblia, viu? Amém? Não celular. E eles estavam tão concentrados naquela oração que, de repente, uma menina escutou quem será que é? Uma menina que não estava no Zap, escutou, que não estava com a sua mente lá no mundo, escutou. Ela disse, mas tem gente batendo aí. Tem gente batendo. E o mais dos irmãos, pense a oração. Pense a oração. Não conseguia tirar ele da oração. Se fosse fazer isso hoje, né, irmãos? Bah, que concentração ele estava. Que concentrado ele estava na oração. Pedro bate 2 vezes. A menina foi, espiou e chamou uma irmã e disse, é o nosso pastor que está ali fora. É Pedro que está batendo. Vai ser boba, menina, para com isso. Pois ele está na prisão. E continuaram orando. Sabia o que estava, mas estava na prisão. Estava na prisão. A prisão segurou ele, mas quando a oração estava chegando lá, o anjo já estava lá soltando ele também, né, irmão? Já estava lá, o anjo soltou. Na 3ª vez a menina insistiu. É Pedro que está ali, é Pedro. Abriram a porta, é a resposta da nossa oração. É só orar, né? Concentrado que você tem resposta. Amém? Deus nos deu uma igreja como aquela. Sim, com aqueles princípios, com aquele temor. Em toda a alma havia temor. Ô irmãs, vocês aqui, ó. Em toda a alma havia temor. Não era qualquer um que chegava nas casas e sabia que a irmã tal, papapá. Ninguém dava bola e olha, você já foi orar por ela? Não, então vá orar, daí depois você vem me contar. Claro, quando vai orar, o Espírito Santo muda a situação. Claro? Me ouviram? A oração muda os pensamentos. A oração muda tudo que está girando em torno ali. Porque às vezes você vê de uma forma antes da oração. Depois da oração você vê diferente. É que nem antes da oração fazer um raio-x. Está quebrado, 3 fios de costela. E está machucado não sei quantos carretel da espinha. Antes da oração. Depois da oração não tem nada. Porque o nosso especialista foi lá e curou cada uma daquilo lá, ó. O nosso Deus.
não temas, sou eu. Na mensagem, não temas, sou eu. No parágrafo 14, ele diz assim, ó, muitas vezes, ao vir às reuniões, chegando às reuniões, cartas vêm para mim perguntando, qual é a sua doutrina, irmão Brana? Essa é uma boa doutrina. Claro, conhecê-lo, foi muito bom conhecer as mensagens, a pregação, né? Mas conhecer a doutrina dele está além de conhecer ele. Estão me ouvindo? Qual é a sua doutrina, irmão Brana? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Você era um batista? Você ainda acredita em segurança eterna? E você é um dos somente Jesus? E você batiza ou você asperge? Eu direi isso. Eu tenho uma doutrina. A grande doutrina fundamental evangélica da Bíblia. E até onde sei, nunca deixei uma reunião com qualquer confusão. Eu creio nisso. Sempre tentei deixar a reunião com a doçura do Espírito Santo. Nunca tentei fazer prosiletos. Nunca tento tomar discípulos de alguém. Ufa! Mas esse era o William Brana. Esse é no parágrafo 15. Ele nunca correu atrás de membros de outro. E se ele ia numa cidade, ele ia ajudar aquele colega que estava lá. Sim, pode ler aqui, ó. Nunca foi assediar membro de outro pastor. Você vê quantos que diz que crê na mensagem, mas não faz o que o irmão Brana fez. Não, porque hoje estão assediando os membros de outros colegas. Isso é feio, isso é vergonhoso, isso é falta de ministério, isso é falta de cortar o umbigo. Sim. Que exemplo nosso profeta deu? Invadir campo, invadir igreja, tomar membro de outro. Isso é falta de ofício, falta de ministério? Claro, porque quem tem ofício vai gerar. Vai gerar. Quem teve um chamamento vai granjear, vai trabalhar. Amém? Nunca, irmão Brana, se ele viesse hoje, muitos que se dizem discípulos da mensagem ficariam envergonhados, né? Nunca tento tomar os discípulos de alguém. Inclusive, ele fazia as campanhas, né? E chamava as pessoas. Onde é que você mora? Tal lugar. Vai lá que tem um pastor lá que prega o evangelho completo. Era sempre assim, ó. Ele não fazia o evangelismo e já botava um ponto lá. Não. As pessoas vinham a Cristo e ele apontava os pastores, porque ele não era pastor. A própria família Brana tinha um pastor chamado irmão Neville, viu? O irmão Brana não era nem pastor da sua família. Tinha o pastor Neville, que era pastor da família Brana. Porque o irmão Brana nunca foi pastor de ninguém. Ele era profeta. E o anjo disse a ele, faça a obra de um evangelista. Isso sim. Agora, evangelista não é apacentar a ovelha de outros. Evangelista é abrir picada. É pegar a foice e ir na frente, abrir a picada. Vocês estão escutando a linguagem? Evangelista é entrar num povoado e reunir as pessoas e levantar um trabalho lá. Sim, evangelista não é só ficar esperando lá. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho o dom. Mas tem que ver aonde foi que Deus te enviou. Sim, o mundo é tão grande. Você quer ver? Ó? O irmão Brana, que pessoa dentro de um padrão escriturístico. Por isso que você vai ver a minha doutrina. Eu gostei demais quando ele falou aqui. A minha doutrina. Eu nunca deixo as igrejas em confusão, eu sempre deixo na doçura do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Eu sempre deixo a reunião onde eu vou na doçura do Espírito Santo. Isso é gostoso, né? Isso é maravilhoso. O que eu tento fazer
é incluir o pecador a qualquer igreja que ele deseja ir, desde que ele nasça novamente do Espírito de Deus. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. E as doutrinas, eu tenho minhas próprias ideias, mas eu as guardo para mim. Quer dizer, para a minha igreja, né? Para o meu povo. Ele, quando ele visitava uma igreja, ele não pregava doutrina. Não. É como eu também faço. Tive, né, tantos lugares para fora aí, para o exterior, mas nunca preguei doutrina na igreja de outros. Embora a gente até visse a necessidade, mas não se prega doutrina na casa dos outros. Agora, na minha casa, eu prego doutrina. E a nossa doutrina é a doutrina que os apóstolos pregaram. Né? Nós não precisamos mais nada do que os apóstolos tinham. Sabe por quê? Porque o que tinham foi a segurança para aquele povo, a tal ponto que quando eles foram revestidos, lá nas arenas, leão não tinham medo, fogueira, eles iam rindo. Né? Irmão, se fosse fazer esse teste hoje, mas você sabe que hoje não é fogueira, hoje não é leão, hoje é as falsas doutrinas. Sim, é os ensinamentos que não casam com as escrituras, que é o perigo. Porque devorar, os leões comiam a carne, né? Lambiam o sangue. A fogueira queimava, mas a alma e o espírito Deus recolhia. Quer dizer, Apocalipse 13, a primeira besta, que é um poder, né? um governo, passou o poder para a segunda. Porque a primeira matou a carne, queimou, fez de tudo, mas não teve nenhum êxito. Sabe por quê? Porque a alma e o espírito Deus recolhia. Ia com Deus, né? Matavam. As pessoas iam para a morte, mas iam cantando, a tal ponto que os espectadores não entendiam e diziam, mas quem que dá tanta coragem para eles enfrentar a morte? Irmão, eles estavam revestidos do Espírito Santo, eles tinham a mente de Cristo, porque com a mente de Cristo você morre por Ele, viu? Você padece por Ele. Agora, sem a mente de Cristo, você se acovarda. Irmão, nós estamos ainda numa sombra boa ainda, mas já está terminando a sombra. Sim, que coisa, né? Ele nos ensinou. Eu tive vários convites para atender pessoas em outros campos. Mas eu disse, Deus, na conferência, não me chamou para ser pastor, onde já tem pastores. Eu sempre tive esse pensamento. Fique com o pastor de vocês. Ah, mas isso, mais aquilo. Porque sempre tem os descontentes. Tem ou não tem? Sempre tem aqueles que estão descontentes. Vão lá, se acertem com o pastor de vocês, fiquem lá. Ele foi o homem que Deus colocou, parágrafo 81 da mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele foi o homem que Deus colocou ali para apacentar sua alma. Sim? Então, fique com ele lá, vão lá. Não, mas... Não. É muito fácil querer ser marido da mulher dos outros. E às vezes a mulher em casa, a igreja, né? Cheio de carrapicho, cheio de veneno, cheio de problema. Sim? Vocês estão captando a linguagem? Tá? Querer ser um salvador de pátria. Pode deixar que eu vou lá salvar vocês. Ué, salvar o que está salvo? Vá lá no Canhadão, no penhasco, onde tem aranha, caranguejeira, cobra, lagartixa, tudo que é coisa lá. Vai lá buscar aqueles lá. Daí eu acredito que é salvar a pátria. Daí eu acredito que é salvar o Brasil para Cristo. Claro. Depois que o peixe está limpo lá na mesa, qualquer um gosta de peixe. Mas ir lá enfrentar os borachudos, os marimbondos, os mosquitos lá para pescar é diferente, né? Eu falei outra coisa, viu, igreja? E a primeira vez eu levo você lá em casa e você come um peixe gostoso na minha mesa. Seja espiritual também. Mas depois eu vou ensinar você a pescar. Amém? Claro. Tipo, né? Tipo não falha. E então, quando eu venho aqui ou em qualquer outro lugar... se eu tomar partido de um lado ou outro, eu estaria jogando fora toda a influência que o Senhor me deu para uma determinada denominação.
Portanto, eu não tomo partido com nenhuma delas. Eu permaneço ao lado delas e tento juntá-las. Aqui tem tanta divisão, né? Pode olhar. Mas somente os que foram, Apocalipse 22, 14, os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Irmão, lá não aparece placa de igreja, título, não aparece grupo A, o grupo C. Não, só aparece os que foram lavados no sangue do Cordeiro, somente que entram pelas portas. Nós somos irmãos. Esta é a razão pela qual eu não tomo partido ou entro em questões. Todos nós, pessoas fundamentais, cremos absolutamente em grandes doutrinas evangélicas. Nós cremos aqui também, né? Sim. Nós não cremos em tomar uma ceia sem o lava-pés. Para muitos é anti-higiênico, mas Jesus disse: eu, sendo o Senhor e Mestre, vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Você veja, ele deu o exemplo sendo o Senhor e Mestre. Como eu fiz, façam vocês também. Agora, não foi só para os discípulos que ele disse: façam vocês também. Ainda hoje está de pé a doutrina, porque pela minha doutrina vocês saberão se ela é de Deus ou não. Sim, e se Jesus tinha, como o mundo religioso chama, a igreja do lava-pés, Jesus tinha uma igreja do lava-pés lá também. E eles não viram, eles cruzam por alto das mínimas coisas, né? Mas é as mínimas que vão falar alto, né? E se Jesus tinha uma igreja lá no princípio, ele tem hoje também uma igreja, né? Ele tem um povo também hoje que não come pão fermentado e nem toma suco maguari. Não, porque os apóstolos nunca fizeram isso. Sim, procure na Bíblia, procure ler a sua Bíblia e veja que tipo de ceia eles davam para as pessoas. Não. Malaquias 1:7. Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e nisto que dizeis: a mesa do Senhor foi profanada e é desprezível. Claro, desprezível, por quê? Porque foram adotar uma coisa que Deus nunca disse, para simbolizar o corpo de Jesus Cristo. Isso aqui você não aprende no seminário não, viu? Isso aqui é uma revelação do Espírito Santo. Para ser símbolo da carne e do sangue de Jesus Cristo. Que tipo de pão precisa ser? E vinho também tem que ser vinho puro. Não suco. O suco está podre. O suco não tira sujeira nenhuma. Mas o vinho, no processo de fermentação, ele limpa, tira toda a contaminação. O sangue de Jesus Cristo, quando você aceita por fé, ele limpa você da consciência culpada, tira a acusação da sua mente. Sim, porque o diabo sempre vem na sua mente e diz assim, ele aponta o passado seu, né? Você fez isso, você fez aquilo outro. Pode olhar se não é isso. Essa é a acusação dele. Mas daí você tem que dizer: Satanás, fala com ele assim, ó, não precisa ter medo dele. E nem se arrepiar também. Satanás, eu não estou olhando o que eu fiz de errado no passado. Eu estou olhando o que Jesus fez por mim lá no Calvário. Cremos que existe um Salvador que salva, que há um Cristo que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em cura divina, cremos na segunda vinda. Essas são as coisas que eu prego. É isso. E deixa o resto. Isso compete aos pastores. Os pastores que lidarem com o seu rebanho do jeito que eles acharem melhor. Eu sou um evangelista. Estava fazendo a obra do evangelista, né? Amém? Que Deus abençoe as vossas almas, né? A palavra, ela produz um efeito em nós. Talvez não tire a ruga do seu rosto,
né? Porque cada um tem uma aparência, mas ela tira toda a incredulidade de você. A palavra tira o que Deus não colocou em você. Ela faz um processo de limpeza. Sim. A palavra limpa a sua mente, viu, irmãos? A palavra limpa a sua língua. Porque tem gente que basta ficar nervoso, já sai palavrão a monte. A palavra tira os maus costumes e coloca um costume do céu em você. Sim? A palavra faz um processo na vida da pessoa. Você acha que o apóstolo Paulo, para dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Irmão, ele tinha que estar tudo rasgado com os costumes, com as ideias, com os pareceres. É verdade, né? Ele disse, o evangelho que prego não recebi de Gamaliel, não recebi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. E o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Eu gosto disso, você também gosta disso? Da revelação de Deus. Ele agora era um escravo, preso. Quem é que te prendeu? Gamaliel? Romanos? Não, Jesus Cristo. Agora ele era um prisioneiro. Irmão Gabriel, vamos ficar de pé? Que bom se os pastores do Brasil pudessem seguir os conselhos do nosso profeta, né? Ninguém estava entrando e dividindo campos alheios, não. Paulo não fez isso. Ele disse em Coríntios que ele respeitava os campos alheios. Mas você sabe, hoje a esperteza, e não é para ir lá socorrer aquelas viúvas que nem tem salário. É, porque quem que corre lá ajudar aquela viúva que não é aposentada ainda? Tem que sair, né? Tem que ter uma seiva boa para daí nós vamos lá socorrer. É verdade. Vamos declinar nossa fronte. Sublime graça, como Ele nos amou, hein? Sublime graça, grande amor. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas... Canta, igreja. Levanta a mão direita. Perdi, ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Grande e poderoso Deus, te agradecemos, Pai, pela doutrina que o Senhor nos revelou, nos ensinou, e nós cremos que a doutrina que o Senhor deu aos apóstolos é aquela que o Senhor tem dado aos filhos pentecostais. Pai, nós te agradecemos, porque não foi nós, mas foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem buscou, o Senhor quem fez o projeto da eleição,
E o Senhor viu isso antes da fundação do mundo. Pai, nós te agradecemos pela escolha que o Senhor fez, pela noiva eleita, pelos predestinados, por aqueles que amam ao irmão Brana, por aqueles que o Senhor viu, que eles te amaram e amam o teu profeta, amam o teu apóstolo, o teu pastor, evangelista, mestre. Eles creram e receberam os 5 ofícios para a edificação. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, embora não somos merecedor, mas por sua graça o Senhor fez isso para conosco. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te dizemos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos falou nesta noite. Nós te agradecemos no nome poderoso, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém.